E a gente volta a falar agora de emprego, um assunto que interessa a todo trabalhador, o salário. Você aí aceitaria ter o valor do seu salário divulgado para colegas dentro da empresa? A gente está perguntando isso porque um trabalhador de uma empresa privada que teve o salário divulgado na internet se sentiu ofendido e entrou com ação por danos morais contra a empresa. Quais os direitos do trabalhador quando se trata desse assunto? Vamos conversar agora com o juiz do trabalho, doutor Rodolfo Pamplona. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, Silvana. Bom dia, doutor. Sodac. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, tem que esclarecer essas dúvidas aqui, né? Doutor, em que casos que a empresa pode divulgar o salário do trabalhador? De fato, ela pode, por exemplo, se valer aí da transparência, né, para divulgar esse salário? Esse é um tema muito interessante e um tema muito importante para a atualidade. Por quê? Porque uma coisa é no serviço público, em que há, pela própria regra de transparência, a ideia de que deve ser divulgado, porque é uma retribuição que é paga também por nós cidadãos. No campo das relações privadas, não há uma previsão específica, mas a ideia é que, seguindo uma mesma regra, e nesse sentido foi a linha da decisão do TST, que se possa ter conhecimento. A ideia é que não existe um direito de se saber o salário do colega, mas essa transparência, essa ideia pode ser algo bem útil. Nesse caso especificamente, o trabalhador não conseguiu, chegou no TST e foi derrubado esse pedido dele aí, porque o TST entendeu que não haveria esse direito dele de não ter divulgado aí o salário. Na internet. Na internet. Qualquer situação da empresa privada, agora já que não acontece na pública, também pode fazer isso, divulgar o salário dos funcionários? É preciso deixar claro, registrar que esse é, digamos assim, um precedente, é uma primeira noção disso. Para este caso, realmente decidiu-se dessa forma. O tema é polêmico, nós não podemos fechar os olhos para a realidade. Por quê? Porque há pontos positivos e negativos disso. Há a própria noção de intimidade, a própria noção de segurança pública, a própria noção do indivíduo querer evitar com que haja essa setor de divulgação, não haja essa divulgação. Para quê? Para evitar uma questão de segurança, de um sequestro, um dado. Outro lado, porém, é preciso saber que trabalho igual deve ter retribuição igual. Se não há um plano de cargos e salários, o fato é que, embora não haja um direito de cada empregado saber quanto o seu colega ganha, o fato é que divulgar mostra uma transparência da empresa, uma preocupação em deixar com que os seus trabalhadores saibam quanto cada um está ganhando. Por quê? Porque há um direito, sim, de cada empregado, se tem trabalho, exerce a mesma função, exerce na mesma quantidade de produtividade, não há uma diferença substancial de 2 anos ou mais do que isso, eles têm direito a receber a mesma retribuição. Isso que o senhor falou é importante, né, doutor Pamplona? Ficar atento a essa diferença, por exemplo, de 2 anos. Se o funcionário ele entra hoje na empresa para desenvolver a mesma função, aí, né, tem a mesma aptidão de um outro funcionário que já está na empresa há 2 anos e meio, necessariamente esse salário não tem que ser declarado. Neste caso, não. Nós temos um parâmetro objetivo no próprio texto legal. O artigo 461 da CLT admite essa situação. Por quê? Porque a ideia é de que a antiguidade faça com que o indivíduo tenha direito a receber um salário maior. Agora, é preciso perceber, se tem até 2 anos e exerce a mesma essa função, e é preciso verificar a mesma produtividade, a mesma perfeição técnica, ele tem o direito de receber o mesmo salário. Falando desse direito de saber o quanto o funcionário do mesmo patamar que você recebe, o funcionário pode ir até o chefe, pode ir até o RH da empresa e solicitar essa informação para poder comparar esse salário? Só que a sua pergunta é importantíssima, porque o cidadão que está nos ouvindo fala, vem cá, posso agora saber futucar a vida do outro? Não, na verdade não. O ponto básico é perceber que o salário, a priori, diz respeito apenas às partes que estão ali atuando. Mas é preciso verificar que essa é uma questão que se acerta com razoabilidade, com bom senso. Verificar nessa situação, porque quero saber se o indivíduo está ganhando mais do que eu, porque eu estou fazendo a mesma coisa que ele, ou às vezes estou fazendo até mais do que ele, e aí nesse ponto para ensejar. É claro que isso é algo que deve ser construído no bom relacionamento nas relações de trabalho. Essa é a ideia básica, nós temos que propugnar, buscar, lutar por uma boa convivência. Para quê? Porque trabalhadores e empregadores possam ter um bom ambiente de trabalho e evitar maiores agruras, maiores brigas. Claro, de repente até procurando recursos humanos e perguntando uma margem salarial, não necessariamente do seu colega, mas até onde você pode chegar, né? Exato, para ter um mínimo, de razoabilidade e uma boa convivência. Tá certo. Doutor Pamplona, muito obrigado, bom dia. Um prazer sempre. Obrigado, doutor. Bom dia.